para quem a gente fez primeiro a transformação infinitesimal, para ter uma ideia mais palpável do que está acontecendo, e a gente perceber que esse termo aqui é a generalização não abeliana da transformação de Gauge de caso 1. Quer dizer, esse termo aqui vamos dizer assim, é a versão, né? A versão não abeliana do termo de alfa. No caso abeliano, o que é? No caso abeliano, é I, aí a gente coloca aqui a carga, a constante de acoplamento, o parâmetro. Aqui dt, exponencial de menos I, Q, G, constante de acoplamento. Então, quando a gente faz o cálculo no caso abeliano, essa matriz mata essa, e essa derivada aqui pega o menos I, Q, G, dt alfa. Então, no caso abeliano, esse termo aqui sai exatamente daqui. No caso abeliano, esse termo não tem. Por quê? Porque essa fase aqui, isso aqui não é matriz, tudo aqui é exponencial, aqui não tem essa matriz, essa exponencial mata essa matriz aqui também não tem, o G é identidade, então fica filhinha A, fiar mais o termo dt alfa. Então tá, só para agora. Nós queremos falar, suponhamos que a gente queira ver isso aqui, não no caso infinitesimal. Então o que a gente pode fazer em geral, o que se faz é o seguinte, a gente define essa combinação aqui, os campos contraídos com as matrizes, a gente chama isso aqui de um campo φ, matricial. E como isso aqui são n2 menos 1 matrizes, então isso aqui vai me dar uma matriz n por n. E no caso, só para a gente ter uma ideia, no caso SO2, a gente pegar o caso SO2, o que vai ser o φAGA? Que a gente está chamando de φ. Vão ser os 3 geradores de SO2, sigma A sobre 2. Então vamos ter aqui, vai ser um meio, que vem das matrizes de Pauli, sigma A sobre 2, e aqui a gente vai ter a nossa matriz. Φ3 menos Φ3, Φ1 menos Φ2, Φ1 mais Φ2. Então isso aqui é o que a gente chama do campo, do campo de gauge, do potencial de gauge, com valores na álgebra de Lie. Porque ao invés de trabalhar com os fiais separadamente, eu agrupei os fiais nos geradores correspondentes e formamos aqui esse operador matricial. Então, isso aqui é o que a gente chama, essa combinação aqui, é o que a gente chama de potencial de gauge com valores na álgebra de Lie. Tá? Quer dizer, a terminologia, né, em inglês é de álgebra, value, rate potential. Então a gente pode optar também por não explicitar os geradores e incluir os geradores, né, nessa contração e formar então uma matriz, quer dizer, a gente forma aqui então, como é que eu apaguei aqui, uma matriz de campos de gauge. Tá? Então, fazendo isso, a nossa transformação então vai ficar assim. A gente vai poder escrever essa transformação desse modo. Filhinha, matriz, com elementos de matriz dados pelos campos de gauge, vai ficar R, esse aqui entra aqui, né, porque passa ali direto, R, φ, R é menos 1. Agora, isso aqui tem um caráter matricial, esses coeficientes entraram aqui, se agruparam aqui e formaram o campo de gauge com valor na álgebra de Lie. Então está aqui. E mais o termo agora inhomogêneo, que é R, e aí aqui a derivada do R.
Então a gente pode optar, né, por usar essa transformação aqui para o potencial. Aí eu fico com essa transformação em forma fechada, ou em forma infinitesimal, como nós fizemos ainda agora. Então isso, né, é o que está acontecendo com essa transformação, quando a gente covariantizou a derivada temporal. Vou fazer rapidamente agora, porque a coisa é a mesma. Se a gente for covariantizar as derivadas espaciais, então a gente vai ter a mesma estrutura. A gente vai ter o transformado dessa derivada, desse gradiente, vamos dizer assim, desse gradiente covariantizado, vai ser R, e o gradiente covariantizado original. Aí de novo substitui o S' por R, S, e aí a gente tem de novo a mesma transformação. A gente vai ter aqui a derivada transformada, vai ser R, DI, R, a menos 1. Então a gente vai ter D'I, DI menos I, G. Aí aqui nós vamos ter os campos, né? A, aqui é a mesma coisa. Quando a gente fizer a mesma estrutura que nós tínhamos antes, ó, tá? I, G. Aí as cargas vão ser substituídas pelos geradores. E aí os meus campos de gauge é que vão adquirir. Então, para cada campo AA, eu tenho um componente I. Quer dizer, na verdade, isso aqui é como se fosse um campo vetorial. Quer dizer, para cada eu tenho N2 menos 1 campos vetoriais, um potencial para cada gerador. É isso que nós estamos colocando aqui. Então, menos I, G, A, I, A, gerador GA. Tá aqui, ó, fazendo isso aqui. Essa é a minha derivada covariante, então agora, como a gente fez aqui em cima, assim, né? Aqui ficou os potenciais e aqui os geradores, que são as cargas, aqui é a mesma coisa, os potenciais, tá? Vetoriais e os geradores. A gente vai fazer isso aqui, aqui linha, então essa transformada aqui, esses campos se transformam, então aqui nós vamos ter R, então vai ficar R, aqui vai ser a mesma coisa, DI menos G, A, e A, G, o R é menos 1. Então aqui vão aparecer aqueles dois termos. Essa derivada passa por aqui, então vai produzir o DI. Aí depois vai produzir o termo em que a derivada se junta ou vai atuar diretamente no R menos 1. E depois o termo final, que é menos I, G, A, R, G, A, R menos 1. Então, como a gente fez no caso anterior, eu vou guardar aqui lá, vou guardar. Então, como no caso anterior, então nós vamos ter esse DI aqui, cancela com esse DI. Então, agora não vou esquecer, temos aqui menos IG, a linha, aí, a linha, GA. Então, a gente vai ter aqui o R, vamos pegar esse termo aqui, menos IG, A e A. E aí, geradores. E aí, aqui mais o termo, mais R. E a derivada do R menos 1. Então, agora, se quiser, a gente pode dividir tudo por menos, multiplicar tudo por menos 1, se a gente quiser, né? Multiplicar tudo por menos 1. E dividir por IG. Então, divido por IG, divido por IG, divido por IG. Dividir por IG é a mesma coisa que multiplicar por menos I sobre G. Então, tá, pessoal, vamos lá.
Então, tá, então, se a gente quiser, a gente pode fazer a mesma coisa. Eu posso definir esse campo vetorial aqui, que é ali a álgebra vale, posso definir isso aqui. Ó. Vou omitir o índice I, transformar logo em vetor AA. Então, isso aqui. Então, e esse termo aqui vai ficar o gradiente. Eu estou definindo esse campo AA como sendo A. Definindo esse campo A como sendo AA, GA. E essa equação aqui, ela vale para cada índice I. É como se eu tivesse aqui uma equação vetorial. Tiro o índice I de vetor, tiro o índice I aqui do gradiente, quer dizer, isso aqui vai dar o gradiente. Né? Eu tenho notação vetorial direta. E aí, então, a gente vai ter esse campo de gauge aqui, toma valores na álgebra de Lie. Então, é esse campo assim, a linha. Aqui vamos ter R, A, R menos 1. Mais I sobre G. R, gradiente de R menos 1. Então, é a forma global de fazer, forma matricial. Mesma coisa que nós, quem é esse campo A? No caso de SU2, vamos pegar o caso especial de SU2. Quem é isso aqui? Isso aqui vai ser um meio, que os geradores são as matrizes de Pauli sobre 2. E aí, vou colocar isso aqui em forma matricial. Então aqui vai aparecer o vetor A3, aqui menos A3, A menos A, quer dizer, o vetor A3, né? Esse 3 aqui é índice de SU2, né? Índice de, não é componente Z, não. Isso aqui é um vetor completo. Ele tem o vetor A3 tem componente X, Y, Z. Aqui o A1 menos I2. E aqui o A1 mais I2. Então, isso aqui seria o meu campo de Lie vetorial com valores na álgebra de Lie. Então, quando eu atuar, eu vou ter esse vetor atuando no vetor 2 por 2 no componente aqui, esse vetor aqui atuando aqui, depois esse atuando. Então, é uma coisa só. E a matriz agora de campos vetoriais, a matriz de campos de gauge é uma matriz de campos de gauge vetoriais. Então, esse aqui é o caso especial de SU2. Então, vamos lá. Então, agora, se a gente quiser tirar, por exemplo, desculpa, eu imaginava que essas equações fossem ser bem simétricas, mas você achou um IG a mais ali, no segundo termo tem um IG a mais em comparação... Mas é porque, não, então aqui deve ter o IG, é porque, peraí, é porque é a mesma coisa, porque quando eu tirar essa derivada, o G e o I e o G vão aparecer e vão cancelar, aqui deve ter, vamos só fazer aqui rapidinho. O que nós tínhamos era isso aqui, dt', filinha, igual a R, dt, φ. Então eu vou ter aqui dt', vai ser R, dt, R a menos 1. Então isso aqui vai ficar dt mais I, G, φA, GA. Então aqui vai ficar R, mesma coisa, dt mais I, G, φA, GA, e aqui o R menos 1. Então eu vou ter dt, vai cancelar com dt depois que ele passar por aqui. Então vai aparecer esse termo aqui, então vai aparecer IG, vou botar aqui para a gente seguir o tempo todo. IG, filinha A, GA. Vai aparecer aqui R, IG, φA, GA, R menos 1. Então, esse IG aqui. E depois o termo final vai ser R, dt, R menos 1. Vai estar aqui. Aí se eu divido tudo por IG, divido por IG aqui, divido por IG aqui, dividir por IG é a mesma coisa que multiplicar por menos I. Inclusive o outro comentário que eu ia fazer é justamente que eu esperava uma troca de sinal nesse segundo então também. Tá certo, tá isso. Eu errei, eu esqueci. Tá? Toda hora eu estava esquecendo de colocar o IG que vem acompanhando isso aqui. Então fez essa diferença, vocês corrigem aí, estava errado. Tá? Aqui, ó.
expressão. Bom, e aí, feito isso, coloco isso aqui, coloco menos isso. E agora, vamos lá, com essa expressão aqui, tá? Companheira dela do lado vetorial é essa aqui, que é o gradiente. Bom, agora vamos pegar, a gente já tinha feito aqui a parte infinitesimal. Vamos fazer aqui a mesma coisa agora, a parte infinitesimal. Então isso aqui é A linha AGA. Lembra? Então isso aqui é o AA sai, então vai ficar aqui AA. Aí vai ficar aqui R, para que está aqui R. Agora vamos começar a substituir os R's pela expansão infinitesimal. Então aqui fica identidade mais I, G, ômega B, GB. Tá. Então isso aqui é o meu R. O meu A eu já quebrei. A, GA. Então o gerador GA está aqui dentro. Eu voltei a escrever dessa forma aqui. E agora eu vou botar a matriz R é menos 1 em primeira ordem em ômega. Então 1 menos I, G, ômega C, GC. E aqui agora mais I sobre G. R, identidade, mais I. Ômega A, mais IG, ômega A, GA. E aí quando eu pegar a derivada do gradiente dessa parte aqui, do R menos 1, essa parte aqui morre. Então aqui a gente vai produzir menos IG, o gradiente do ômega C, GC. Então esse termo aqui a gente já viu que ele fica só nesse termo aqui, porque esse termo aqui já seria infinitésimo de segunda ordem. Então o que nós estamos buscando, esse termo aqui está sendo desprezado, porque ele daria uma contribuição de ordem 2. Então vamos vir para cá. A gente vai ter aqui A, minha AGA. Aqui. Então esse primeiro termo aqui, ó. 1GA, 1. Vai multiplicar o A para cá. Termo de sempre. Bate o campo original. Agora vai pegar 1GA vezes esse comutador. Então vai aparecer aqui menos IG, ômega C, A. E aí a matriz GA e GC. Vou pegar esse, com esse, com esse. Então aqui é a matriz GA, GC. Agora esse, com esse, com esse. Vai ficar mais IG, ômega B, A. E aí GB, GA. Depois esse termo aqui, que é infinitésimo de segunda ordem, e o termo que sobrou para a gente. Menos I, com I dá 1, G com G cancela. Então vai ficar mais o gradiente do ômega. Aqui é como esse índice está saturado, eu posso chamar isso aqui de GA, ômega C e GC, eu chamo de ômega A, GA. Então a gente vai fazer aqui a mesma historinha. Vamos chamar esse C aqui de B. Então, vou apagar aqui para não perder. Então, tá certo? Então aqui a gente ficou com o seguinte. Aqui já está GA, GA. Aqui vai aparecer para nós, vamos fatorar isso aqui, ó. Menos I, G, ômega B, A. E aí vai produzir aqui, ó, menos I, G, ômega B, A. GA, GB. E aqui a gente também fatorou. IG, ômega B, AA, GB, GA. Então aqui aparece menos GB, GA. De novo, como no outro caso, aparece o comutador. E aí é que a gente chama a álgebra de Lie, como a gente normalizou os comutadores, e é GC. Então a gente vai produzir esse termo aqui, I, o menos I. Então, eu vou chamar esse pedacinho aqui, ó.
Então aqui, ó, ficou GA, GA, GA. Esse termo central que ficou. Pico menos I dá 1. Então nós produzimos um F, ABC. G. Tá? G. F, A, B, C. F, A, B, C. Ômega B. A. A. G, C. Então, para normalizar, botar tudo na base, né, com o índice GA, vamos trocar o C com A. Então, C fica A. E o A fica C. Tá certo. Aí, esse C aqui, eu posso trocar A, então vai ficar G, F, C. Então, vamos trocar aqui, vai ficar. Eu fiz A, B, C, A, B, C, tá certo. Então, eu chamei o C de A e o A de C, tá certo. Né? O índice que eu quero, tá certo. Eu quero manter o índice A. Então, vai ficar aqui, vou trocar esse B com esse C. Vai ficar menos G, D, CA. Ômega B, AC, GA. Então, eu vou agora fatorar o A. GA. GA, GA, GA e GA. Então aqui vai sair para nós a transformação infinitesimal. Se nós quisermos, como no outro caso, se a gente quiser pegar a transformação infinitesimal, delta do A vai ser esse termo aqui, menos G. Posso botar esse A aqui na frente, ABC, menos G, F, A, B, C, ômega B, AC. Então, vou trazer esse Azinho cá para frente. E aí aqui ficou mais D, ômega A. De novo, esse campo aqui está se transformando com o gradiente de um escalar, que nem no caso de Maxwell. Fica com a derivada temporal do parâmetro e esse fica com a derivada espacial do parâmetro. Então, a gente está reproduzindo exatamente o caso de Maxwell, se nós tomarmos o limite abeliano, constante de estrutura igual a zero. Tá certo? Então, só queria chamar a atenção, então, que a gente já conseguiu, então, com isso, covariantizar as derivadas. Essas relações aqui vão ser importantes, vou guardar elas aqui, porque vai precisar disso, não sei se hoje ou amanhã, mas vai precisar dela, eu vou deixar elas guardadinhas aqui nesse caso, então, só para o filhinho. Então, vou botar em forma matricial mesmo. Filhinha ficou R, φ, menos 1, menos IG, e o A. Se vocês puderem copiar, alguém puder guardar essa relaçãozinha, como está já de agora, amanhã eu posso precisar dela exatamente como ela está. RA menos 1. Mais IG, né? Mais IG. Isso aqui, né? R. Gradiente. Essas duas relações. Bom, então, vamos continuando. O que a gente fez a seguir quando a gente definiu lá? Então a gente já sabe fazer os acoplamentos, né, com a matéria, é pegar as derivadas temporais e espaciais, covariantizar, como a gente está fazendo. Sabemos que as derivadas covariantes, então, são covariantes porque se transformam do mesmo modo que os campos, porque os campos se transformam, né, os campos de Gates se transformam para compensar aquelas variações que quebrariam a covariância. Então a gente está estabelecendo tudo, né, como a gente fez mais ou menos no caso abeliano.
Qual era o próximo passo que nós cumpríamos? Tirar as derivadas covariantes para procurar agora os análogos, né? A gente viu que o nosso campo elétrico, no caso, se a gente quisesse fazer uma analogia com o Max, o nosso campo elétrico ele vinha do comutador da derivada covariante temporal para a derivada covariante espacial. E o nosso campo magnético vinha do comutador das derivadas covariantes espaciais. Certo? Então vamos fazer a mesma estrutura. Vou apagar isso aqui. Então vamos começar a ver isso aqui. Vamos pegar o comutador, no caso não abeliano agora, o dt, com a derivada dele. Vou colocar assim. Então, a gente pode até colocar já a flecha. Então a gente vai ter aqui o comutador de dt, e aqui ficar para nós mais I, G. Aqui vai ficar D menos I, G, AB, G. Vou colocar assim para evitar o problema de índices saturados iguais. Então, a derivada dt commuta com a derivada espacial. Tá? Agora, essa derivada aqui, esse computador vai jogar essa derivada para cima disso aqui. Vai ficar menos IG, a derivada temporal do AB, GB. Como esse termo ficou sozinho, eu não tenho problema de coincidir índices saturados, eu posso chamar a AGA. Depois, esse termo aqui, com esse termo aqui, vai produzir menos IG. E aí essa derivada espacial, esse gradiente, vai estar atuando no fiado. E aí aqui vamos ter o GA. Que é onde eu pararia, se fosse Maxwell. Porque no caso de Maxwell, isso aqui comuta com isso aqui, porque não tem matriz. Mas agora não, agora tem matriz. Então nós estamos produzindo aqui um termo que vai ser mais G2, mais G ao quadrado, φ AB, G ao quadrado, φ AB e um comutador de GA com GB. Quando eu colocar aqui o comutador de GA com GB, eu vou usar a nossa estrutura da álgebra de Lie. GA, GB dá FA, BC, GC. Tá? Só para lembrar. E aí aqui a gente pode normalizar não, uniformizar. Fica AA, eu posso fatorar um gerador. Como é que eu posso fatorar um gerador? Eu vou trocar C com A. Então, o meu C vira A e o meu A vira C. Tá certo. Então, agora eu tenho que essa expressão, ela naturalmente sai na álgebra de Lie. Tudo é proporcional ao gerador. Então, vamos fazer a seguinte coisa aqui. Vamos fazer o que a gente fez no caso eletromagnético. A gente fatora o IG. E aí isso aqui vai ficar menos gradiente do fiado. Então, a gente pode colocar assim. Ó, vamos fatorar o I. Vamos botar assim. IG. Então, vai ficar menos gradiente do fiado. Menos derivada temporal do A. E esse termo aqui eu fatorei menos, eu fatorei o IG. Tá, então, como eu fatorei o IG, aqui vai aparecer menos IG. Isso, fatorei, então ele aparece. Fatorei, então vai aparecer, eu tenho aqui IG2. Então, só botar o G2 aqui, mais G. É isso? Eu fatorei o IG, fica menos, fatorei o IG, sobra um Gzinho aqui dentro. Mais G, aí vai ficar. Vamos botar esse F aqui na frente, vai ficar assim, F, A, CD, FC, AB. E tudo isso aqui, vezes o gerador GA. Fatorei certo, gente. Vai ficar mais IG2, tá certo? IG2, aí eu botei F, A, C, D, FC, AB, né? Botei só.
só trouxe o A para cá. Para manter a ordem direitinho, ó, esse C vai com esse C e esse D vai com esse D, nada me impede de chamar C de D e D de C. Então, eu vou chamar o C de D e o B de C. C vira B e o D vira C. Então, ó, a gente está com expressão que está IG. Isso aqui seria um campo elétrico abeliano. E agora aparece essa correção de não linearidade devido à estrutura não abeliana. Então, a gente pode interpretar isso aqui, a parte do IG que a gente tinha aqui, que era o campo elétrico. O campo elétrico era 1 sobre IG desse comutador. Então, eu vou definir o nosso campo elétrico não abeliano dessa forma. Então, o nosso campo elétrico de Yang-Mills, ele vai seguir o padrão de Matos, menos gradiente do φ menos dAdt. Isso aqui seria o padrão maxwelliano. Agora vai entrar o padrão de Yang-Mills, mais G F ABC FD AC. Fiz tudo, né? Só, Foi? nesse termo de Yang-Mills aí na última linha, já tinha um FBC. Tinha aqui CB. ACB. Mas o C estava aqui e o B estava aqui. Isso. Aí, se eu tivesse invertido eles aí pelo F, eu teria o sinal negativo. Teria, mas aí você manteria o C aqui e o B aqui. É porque, então, o produto deles é... Não. Isso aqui, ó. FACD e CAB. Era isso que eu tinha, né? Você está falando, vamos trocar C com B. Menos FA, BC, FIC, AB. Está correto? Está correto. Só que eu estou contraindo esse com esse. O que eu fiz? Eu não fiz isso. Eu peguei esse termo aqui, mantive o A. Aí o C eu renomeei de B. O B eu renomeei de C. O C eu renomeei de B. E o B eu renomeei de C. Então, para mim é isso. Nós diferimos por um sinal menos, não porque isso aqui anticomuta com isso. É porque eu troquei. Esse cara aqui está contraído com o último índice. E esse cara aqui está contraído com esse índice. A contração aqui é o contrário. É essa com essa. Essa com essa. Aqui é essa com essa e essa com essa. A diferença que está acontecendo não é porque o φ e o A anticomutam. É porque, na verdade, eu estou trocando constante estrutura. Passa daqui para cá, ó. Se eu quiser sair de você e chegar no meu, compartilha. Você fez isso? Veio para cá? Você está certíssimo. Perfeito. Agora, o que eu quero? Eu quero contrair esse índice com o segundo. Eu quero contrair o φ com o segundo índice e o A com o terceiro índice. Então, o que eu posso fazer agora, para fazer isso, é, eu quero contrair esse carinha aqui, então vou chamar, eu tenho que renomear tudo de novo. Então, eu posso chamar o B de C e o C de B. Está lá. E aí, agora eu troco. Vai ficar F, ABC, AB, AC, FB, AC. Que é a mesma coisa. Então, nós não anticomutamos. Não tem os A's e os F's comutam naturalmente. O problema está todo na constante de estrutura. Né? Então, esse aqui fica sendo a nossa proposta de campo elétrico não abeliano. Por exemplo, quando a gente for falar da QCD aqui, né, e o ABC forem índices de Bohr de SO3, a gente vai ter um campo elétrico, vamos dizer assim, associado à interação forte. Ou a gente pode ter um campo elétrico associado a qualquer Yang-Mills. Qualquer que seja a estrutura de Yang-Mills, a gente pode sempre definir um campo elétrico, né? Claro, imaginando isso aqui, que esse campo elétrico tem um índice A, e claro, daí eu posso definir um campo elétrico com valores na álgebra de Lie. Eu posso definir esse E aqui dessa forma. A, GA. Ou então, trabalhar para cada gerador, para cada direção do grupo de gauge, quer dizer, cada gerador define uma direção do grupo de gauge. Eu tenho N2 menos 1 geradores. Cada gerador é um vetor de base. Apesar de ser uma matriz, é um vetor de base na álgebra. Quer dizer, a álgebra
é um espaço vetorial. Como todo bom espaço vetorial, ele vai ter uma base de vetores linearmente independentes. E aí, essa base, como eu estou falando de um espaço de matrizes, a minha base são matrizes independentes. Então, cada gerador de A define, como se cada gerador de A definisse uma direção do grupo de gate. Então, eu tenho o meu gerador, então, em cada direção do grupo de gate, eu tenho um campo elétrico A. Então, eu tenho N2 menos 1 campos elétricos. No caso abeliano, eu tenho um único campo elétrico, eu tenho um único gerador. O meu campo elétrico é só um gerador na direção da carga. Agora, o meu, aqui nesse caso, eu tenho N2 menos 1 geradores, então eu tenho N2 menos 1. Algum grupo experimental desse BPF já me disse, Você mediu o quê? campo elétrico. Olha, tem que ver quem tomou esse choque aí, né? E esse choque eu nunca tomei, não medi não. Vamos lá, pegar agora o campo magnético, fazer exatamente como a gente fez com o caso abeliano. Pegar componente I e componente J das derivadas. Pegar aqui I. O Siena, ele tem alguma coisa assim de medir esses campos elétricos assim? A última coisa que o CERN fez foi, assim, em termos de medir isso, foi não medir esses campos, foi medir o quadro vértice de Young-Mills, que a gente vai ver na próxima aula, como a gente está, já dá para ver. Quer dizer, isso não tinha sido medido ainda. O LHC, quer dizer, você tinha medido até o trivértice no LEP. Mostrar que realmente o trivértice e o quadrivértice têm a mesma estrutura, né? E aí, digamos, a medição, vamos dizer assim, a verificação experimental de que o quadrivértice de Young-Mills bate teoria com experimento foi feito mais recentemente no CERN. Medido através de 4 dados. 4 dados. É preciso uma interação fraca. Quer dizer, o quadrivértice foi medido na produção eletrofrágica. Essa medida foi de quando? A medida em 2016, o quadrivértice foi medido em 2014. Quer dizer, foi medido em 2014? Não. Foi medido até 2012, porque em 2013 e 2014 o LHC ficou desativado. Né? Mas eles ficaram processando os dados do primeiro run. Agora já está no segundo run. No segundo run eles não mediram, eles só confirmaram o quadrivértice, mas o quadrivértice já tinha sido verificado no primeiro run. Uma das suas viagens, a professora Jussara, Oi? numa das suas viagens ao CERN, a professora Jussara participou dessa medição do quadrivértice? Naquela época, não, eu acho que a Jussara não está nessa colaboração, porque a Jussara é LHCb. O pessoal do CB, aqui no CBPF eu acho que não tem Atlas. Isso foi medido no Atlas. Mas aqui o pessoal, eu acho que aqui no CBPF o pessoal é LHC, Atlas, não sei nem se é, aqui no CBPF desculpa, é CMS e LHCb. Eu acho que Atlas tem um fundão. Essa medida foi feita no detetor Atlas. Vamos lá. Essas medições, eles recebem uma pasta de dados, assim? E aí é aquela questão, reconstruir eventos, né? Mas na verdade foi medido no espalhamento, eu acho, no espalhamento WW. Foi o vértice de 4 Ws. Então foi no setor eletrofrágico. Menos IG. Então aqui vamos lá. Aqui vai ficar o nosso campo de gauge, componente I, direção do grupo de gauge GA, GA. E aqui, DJ, menos I, G, direção do grupo de gauge, A, J, D, G, D. Eu estou confundindo, o sinal é menos mesmo aí nessa derivada, né? Na derivada temporal é mais, na derivada espacial é menos, né? Então vamos lá, DI e DJ, dá zero. Esse primeiro comutador, então vai ficar menos IG. Aí, derivada I do AJ. BGB, está sozinho, então vou botar AGA. Está sozinho. Depois esse computador aqui vai dar mais. Então aqui eu já estou fatorando menos, né? Então aqui esse carinha aqui ficou menos. Esse aqui vai ficar mais, vai ficar menos, Ele vai ficar mais. Esse computador aqui vai ganhar um sinal mais. Então como eu fatorei o menos, aqui eu boto menos. Então a DJI.
depois o tempo vai ficar mais g ao quadrado. Não, vai ficar menos g ao quadrado. Vai ficar menos ig, menos ig. Vai ficar menos g ao quadrado, a, i, a, j, d. E aí vai ficar um computador de GA com GD. Aqui tem um G. Eu botei o G de evidência, né? Aqui, ó, aqui tem menos IG. E aqui, então eu tenho que botar aqui menos IG. Estava errando aqui, perdão. Que ali fica, né? Tá certinho, né? Fica menos IG, mais IG, esse aqui fica menos IG vezes menos IG. Menos IG vezes menos IG. A, J, B, comutador de GA com GB. E aqui eu vou usar a álgebra de Lie. Então aqui vai produzir um I com menos I vai dar 1. Aqui vai ficar mais. Vai produzir F, A, B, C, G, C. E aí eu posso fazer a mesma coisa. Fatorar um GA. Aí vamos chamar o A, eu vou chamar de C. E o C eu vou chamar de A. Aí eu posso fatorar esse GA. Tira esse GA daqui, tira esse GA daqui, tira esse GA daqui. Aí, ó, Guilherme, uma coisa, tá? Vai ter que também. Aqui não tem A, é o índice livre. Aí o C vai com esse e o B vai com esse, certo? Então eu posso aqui, posso agora renomear. Chamo o C de B, chamo o B de C. Vou chamar o C de B, o B de C. Então a gente chegou aqui à mesma expressão. Isso aqui está fazendo o papel para nós, ó. No caso abeliano, isso aqui era justamente εijk, campo magnético K. Então eu vou usar essa expressão, vou dizer que isso aqui para nós é εijk, campo magnético, componente espacial K, componente do grupo de gauge A. Certo? Então está pegando isso aqui. Então a gente vai dizer que o nosso campo magnético, a gente pode depois fatorar isso aqui, vamos fazer assim. Então, isso aqui ficou assim, deixa eu botar aqui. Então, vou botar aqui embaixo. Então, se ficou assim, ficamos assim, ó, εijk, dk, tá? Di, aj, tá? Menos DIAJA menos DJA IA e aí mais G FABC A B JC. Agora, né? Então tem essa. Agora para eu isolar o B, vou fazer como eu fiz antes. Eu vou multiplico essa equação, contraio essa equação aqui, certo? N, epsilon, N e J. Então, epsilon, N e J vezes epsilon e JK dá 2 vezes delta de MK. Então, aqui vai ficar fazendo essa contração, dá 2 vezes delta de KM. Então, o K vira N. E a N é componente do campo magnético. E aqui nós estamos colocando isso assim. Epsilon, M e J. Então, epsilon, M e J. DI a J menos DJ. Aí, quer dizer, esse epsilon contraído por isso aqui me dá justamente o rotacional. Né? Tá? Então, epsilon, M e J. Vamos botar aqui. Epsilon, M e J. DI a J menos DJ aí.
Então, como isso aqui é antissimétrico, como isso aqui é antissimétrico, né? Vou fazer só essa contraçãozinha que estava aquele pedacinho lá. Eu posso esquecer esse lado aqui e botar aqui um fator 2. Né? Porque esse termo aqui, eu posso fazer aquela famosa troca do I com J aqui, do I com J aqui. Então, esse termo reproduz esse. Então, vamos ao fator 2. E aí, isso aqui, epsilon, N e J, DI e J, é justamente o rotacional disso aqui. Então, vai produzir aqui um fator 2. E aqui a gente vai ter o rotacional do B a componente N. Rotacional do B a, rotacional do A. Rotacional do A. Componente N do rotacional. Vocês desculpem, tem hora que eu uso rotacional assim e tem hora que eu uso assim. Não é tão fácil. Eu podia botar assim, isso aqui, o rotacional, porque a gente está mais acostumado a escrever o rotacional botando o nábula, né? Beleza, então a gente fez essa contração. Então esse primeiro termo já deu o que tinha que dar. Agora ficamos com esse termo aqui. Epsilon, N e J. Temos o G aqui. Então, Epsilon, N e J, F, A, B, C. Aí temos aqui A e B, A, J, C. Então, Epsilon, N e J, A, I, B, J. Então, eu poderia fazer aqui o seguinte. Isso aqui, eu posso, vamos colocar assim. Isso aqui vai dar para mim, essa contração do epsilon com esse A, com esse J, eu posso escrever isso aqui como sendo G, F, A, B, C. Isso aqui, ó, o G, F, A, B, C. Mas olha, isso aqui é justamente o produto vetorial do AB pelo AC. Estou fazendo agora o produto vetorial, estou pensando que são os índices espaciais, N e J, AI, como se isso aqui fosse um vetor X componente B e aqui fosse um vetor Y componente C. Só que aqui tem, quer dizer, o que distingue o X do Y é o AI do AJ. Então, quer dizer, essa contração epsilon, N e J, AI, esse índice espacial B, e esse J, fazendo essas contrações, isso aqui na parte espacial é justamente o produto vetorial. Só que esse vetor carrega o índice B do grupo de gauge e esse vetor carrega o índice C do grupo de gauge. Então, esse termo aqui pode ser escrito assim, mais G F, A, B, C A, B vetorial AC. Isso? O G, F, A, B, C, A, B vetorial AC. Tá certo. Então, a gente pode tirar esse fator 2 daqui, tirar esse fator 2 daqui e botar esse fator 2 aqui. Vou escrever a coisa assim. Então, o nosso campo magnético, então a gente pode ver aqui, peraí, isso aqui, perdão, isso aqui é produto vetorial, claro, componente M e J e J. Esse aqui é o produto vetorial componente M. Então, isso aqui é a componente M, o meu produto vetorial. Então, o nosso campo magnético, agora eu posso pegar tudo isso aí é componente M, então eu posso passar para a notação vetorial fechada. Então, eu vou ter B, vai ser o rotacional do A, para cada direção do grupo de gauge, rotacional do A, e aqui mais G sobre 2, F, A, B, C, AB, vetorial A, C. Isso? A gente produziu o fator 2 lá, produziu esse fator 2 aqui, isso, e aqui a gente não produziu fator nenhum, que aqui eu fiz direto isso, né? Eu fiz isso aqui, esse produto nesse aqui, então ficou explicitado essa constante de estrutura aqui, tá certo? Tá legal? Deixa eu apagar isso aqui.
Então a gente pôde, então da mesma forma, claro, a gente pode definir um campo magnético com valores na álgebra de linhas. A. Então é como se eu definisse meu campo magnético global, assim, fechado, em termos de valores na álgebra de linhas, como sendo o dA, GA. Certo? Legal. O que mais que a gente pode fazer aqui? Se eu quiser escrever esse termo aqui, eu vou escrever epsilon, vou botar epsilon, vou deixar assim, acho que ela deixa a forma fechada. Então, no caso abeliano, as constantes de estrutura são zero, e aí a gente reproduz o campo elétrico e o campo magnético. Tá. Então, o que a gente pode fazer, a gente já viu, já quase acabando, tá? A gente já tinha visto que, isso aqui, eu precisava disso aqui, eu deixei isso aqui, acabou que a gente tirou as transformações. Era o seguinte, se a gente quiser tirar a transformação, então isso aqui eu vou deixar como tarefa. É fácil, só que é trabalhosinho, não é difícil, é só ter cuidado. Porque a tarefa é a seguinte, nós sabemos essas transformações dos potenciais. Aqui é filinha, aqui é a linha. Então, quer dizer, a partir das transformações, né? SUM dos potenciais, né? Deus. Então eu sei como é que se transforma o φ, sei como é que se transforma o A. Então eu vou poder chegar a um E a linha e um B a linha, né? Então, a partir das transformações dos potenciais de Mills, né? Chegar que os campos E e B correspondentes transformam-se covariantemente. Vamos lá. Vou mostrar o seguinte, que o E linha, vou botar em forma de álgebra vaga, se transforma como sendo R, E, R. Ele perde esse termo aqui. Se transforma exatamente covariantemente. R, tá? Que esse termo aqui que quebra a covariância por causa dessas derivadas. Então, isso aqui caracteriza os potenciais. É que nem no caso do Young-Mills. Aqui dá um dt do alfa e aqui dá um gradiente do alfa. Mas a hora que eu calculo E e D são invariantes. No caso de Young-Mills, tudo comuta. Então esse R passa por aqui, tudo não tem matriz, então isso aqui dá 1. Então L' igual a E. E o B' igual a B, no caso de Young-Mills. Então, no caso de Young-Mills, a gente consegue mostrar essa relação geral. Pegando então isso aqui, se a gente coloca aqui, multiplicar toda essa equação pelo gerador. Se eu boto aqui o gerador é A, GA, eu vou ter aqui E. Aí eu boto FA, GA, isso aqui vai me dar I. AA, GA, isso aqui vai me dar A. E aí, se eu coloco aqui o GA, então isso aqui vai ficar, como está assim, GA. Tá certo. Esse cara aqui, eu vou BA, GA, vai me dar o B. AA, GA, vai me dar o A. E aqui eu posso botar o GA. Certo, né? Isso, então, isso eu posso botar esse GA assim. Isso. Então, se a gente coloca
trabalha com os campos aqui, né, que são Lie álgebra válida, então, a partir dessas transformações aqui, a gente pode até dar para vocês a seguinte dica aqui. A gente chega a essas transformações. Então, os campos de gate, os campos A e B se transformam de uma forma adjunta. A gente chama isso aqui de forma adjunta ou uma transformação tipo similaridade. Eles se transformam sem o termo homogêneo, coincidindo exatamente com a invariância de A e B, no caso abeliano. Então, para fazer esse cálculo aqui, obviamente a gente vai usar essas expressões e essas transformações. Aí vocês vão ver que as coisas se cancelam automaticamente. Só quero chamar a atenção aqui disso aqui. Aqui é só uma ajudinha para talvez fazer o cálculo com um pouquinho mais de ser mais sucinto, né? Pode pensar assim, ó. Quando eu tiver esse pedaço aqui, ó, F, A, B, C, Φ, B, A, C, para eu construir esse campo de álgebra válida, então eu vou botar multiplicar por GA, fica F. Multiplicar por GA, fica Φ. Multiplicar por GA, fica A. E vou multiplicar esse aqui por GA. Vou dizer que a gente faça isso aqui. Agora a gente sabe o seguinte, ó. GB, GC é igual a I, FABC, GA. FABC, GC. Então vamos pensar o seguinte aqui. Eu posso. Vou fazer uma outra GB. Todo mundo tem, está errado. B, C, A, GA. Obrigado, estava errado sim. GB, GA é I, F, B, C, A, GA. Eu estou usando. Então eu posso dizer o seguinte: olha, essa contração é B, C, B, C, A, GA. Essa contração aqui, ó, é menos I vezes esse comutador. Ó. F, B, C, A, GA. E a mesma coisa que eu trouxer, se eu trouxer o A para frente, porque isso aqui tem aquelas propriedades de antissimetria, igual o epsilon. Aqui eu tinha BCA, eu trouxe o A para frente duas vezes, não tem problema. Então ficou FABC, GA. Então eu posso dizer que FABC, GA é menos I. Vou substituir, ó, FABC, GA por menos I, computador de GB com GC. Claro, isso está multiplicando φB, está multiplicando o AC. O A aqui é vetor, esqueci de botar o vetorzinho. Assim. Então, eu posso. Agora, esses objetos aqui, do ponto de vista do grupo de gates, são números, né? Esse aqui são matrizes, e esse coeficiente aqui são coeficientes escalares, e isso aqui são coeficientes mais vetoriais. Então, eu posso trazer esse B para cá. Então, isso aqui vai dar o comutador, vai ficar menos I, comutador de Φ com A. Tá aqui, ó. GB, FB da Φ, GC, AC. Isso aqui, isso aqui são matrizes. Tá? Esse comutador é no sentido matricial. Esses aqui são números, do ponto de vista do grupo SUM. Então, esse FB se junta aqui, esse A se junta aqui. Então, isso aqui fica o campo Lie álgebra válido, o Φ Lie álgebra válido e o A Lie álgebra válido. Então, se eu quiser escrever essa expressão aqui, contraindo, botando aqui em termos de Lie álgebra, com valores na álgebra de Lie, eu escondi o GA, o EA com GA, o FA com GA. Aqui, quando eu colocar o GA aqui, esse termo aqui assume essa forma aqui, menos I, comutador do Φ com A. Então, é uma forma mais concisa. A gente não bota os índices, não está botando constante estrutura. Claro que está tudo escondido aqui. Se eu sair daqui e fizer o contrário, for abrindo isso aqui, eu vou sair daqui, venho para cá, chego aqui. Então, só que eu acho que fica mais fácil fazer assim, por quê? Porque nós temos essas transformações aqui feitas na álgebra de Lie, diretamente. Então, estou trabalhando com um Φ matricial. Matriz, 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 matriz. Fica mais fácil, fica mais conciso. Então, eu botei essa equação toda em forma matricial. Né?
E aí eu vou fazer a mesma coisa agora aqui. Vou multiplicar aqui por um GA. Então aqui fica B. Vou multiplicar aqui pelo gerador GA. Aqui fica A. E aí agora aqui nós temos G sobre 2. F, A, B, C. A, B, vetorial, AC. E aí eu vou multiplicar isso aqui por GA. Aí eu acho que isso que a gente acabou de dizer que GB, GC, I, F, B, C, A, GA. Então eu posso esse menos I aqui. Então F, B, C, A, aí eu posso botar esse A aqui atrás, ó, fica F, B, C, A. Então F, B, C, A, GA, F, B, C, A, GA é menos I, vou ficar aqui menos I, G sobre 2. Vai ficar aqui um comutador de GB com GC. Então aqui vamos ter só um pouquinho de cuidado, vamos fazer isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui fica menos I, G sobre 2. Então esse primeiro termo aqui vai ficar o GB, então vamos ficar assim, esse termo aqui vai ficar AB, vetorial AC. Deixar assim. E esse termo aqui é GB, GC, menos GC, GB. Então, se eu for colocando aqui dentro agora, vai ficar assim, ó, menos IG sobre 2. AB, GB é A. AC, GC é A também. Agora, quando eu pegar, que eu trouxe esse para cá e esse para cá. Quando eu pegar esse segundo termo, eu vou ter essa combinação aqui, ó, AB, vetorial, AC. Sinal menos, GC, GA, GB. Então tem essa primeira combinação ficou direitinho, ó. B com B deu A, C com C deu esse A. A segunda combinação ficou BC, CD. Mas vamos fazer o seguinte, vamos trocar B com C. Então B eu vou chamar de C, o C eu vou chamar de B, o C eu vou chamar de B, vai botar contato, né? Acaba BC, PC e CD. Estava assim. Então, nesse primeiro caso aqui está certo, eu juntei esse gerador com esse gerador com esse. Então, vamos fazer a mesma coisa. Vou chamar esse B de C. Vai ficar igual a esse. E esse C de B. Então, não fiz nada, só troquei isso. Peguei esse segundo termo e renomeei os índices. Troquei C com B e B com C. Mas agora, esse produto vetorial aqui é antissimétrico em BC. Então, se eu fizer AC vetorial AB, é menos AB vetorial AC. Agora não foi renomeação de índice. Agora foi a antissimetria do produto vetorial. Então, esse termo aqui, ó, eu consigo reconduzir o segundo termo a exatamente igual ao primeiro termo. Então, esse termo aqui pode desaparecer e dar um fator 2 aqui. E aí, esse fator 2 aqui cancela com esse 2 aqui. Então, nós vamos produzir aqui, quando eu for escrever isso aqui em forma de álgebra válida, eu estou produzindo, na verdade, ó, o 2 desaparece e fica menos IG A vetorial A, tudo em forma matricial. Então, aqui ficou, posso escrever esse termo aqui, fica rotacional de A, e aqui ficou menos IG A vetorial A. Podemos escrever assim. Agora, lembrem-se que se eu olhar isso aqui, tem que imaginar o que é A vetorial A. Vocês têm que pensar que isso aqui é isso aqui. Só para. Lembrando que ele está diante de uma teoria de tudo que é objeto matricial. Então, isso aqui significa, se eu quiser pegar a iésima componente espacial disso, isso aqui é A, só para lembrar vocês, isso aqui é A, vetor A, componente I. Por exemplo, eu vou criar a componente I. Então, isso aqui vai ficar epsilon I, JK, AJ, AK. Mas aí a gente lembra, quem é A, então isso aqui é epsilon I, JK, AJA, GA. A, K, B, GB. Então vai ficar aqui GA, GB. Mas agora,
com essa combinação, quando eu for simetrizar isso aqui em IJ, em JK, eu automaticamente antissimetrizo em GAGB. Então eu produzo o comutador. Então sai direitinho onde a gente está. Eu só quero dizer que se a gente pegar isso aqui fechado, tem que ter cuidado que nós vamos encontrar um comutador dos geradores aqui, tá? Não é olhar para isso aqui como um simples campo vetorial. São campos vetoriais acoplados com matrizes de SOM. Só para ter cuidado com isso aí. Aqui a gente podia também, se vocês quisessem, talvez, deixa eu ver se vai. Não, eu acho que não. Pode deixar assim mesmo. Então eu diria que a coisa ficaria assim. Então, aí eu acho que é mais fácil fazer esses cálculos. Quer dizer, pegar a transformação do A, B, quer dizer, o B não aparece o φ. O φ só aparece, quer dizer, o A aparece no E, quer dizer, o φ. O E, basicamente, no caso estático, é gradiente de φ. Então, o φ tem que estar no E. E o A tem que estar no B. Mas, o A comparece aqui, nesse aqui, por conta desse computador. Então, o A está aqui e está aqui. Agora, essa expressão aqui, o campo magnético, ele perde a referência ao φ. Ele fica todo só em função do campo A. E aí, o que vocês têm que mostrar é que, sabendo a transformação, quer dizer, vocês vão escrever então, L' é gradiente de φ', DDT do A' e esse computador aqui. Aí vocês vão inserir no lugar de cada filinha e de cada alinha essas transformações. Então vamos colocar aqui a filinha transformada, o φ transformado, A transformado, φ transformado, A transformado. Vamos fazer as manipulações, aqueles computadores, e aí vocês vão mostrar no final do dia que o L' vai sair R, E, R-, e o B' vai sair B', B, R-1. Então, na transformação dos campos E e B, esses termos aqui automaticamente se cancelam, como acontece exatamente com o campo de Maxwell. Então, é só para vocês fazerem esse exercício. Eu acho que para quem está começando o curso, fazer esse exercício uma vez na vida vale a pena. Só para poder manipular um pouco mais a estrutura da álgebra de Lie, tá bom? Então, na aula de amanhã, a gente vai escrever as equações de Maxwell, ou seja, vamos escrever finalmente as equações de campo de Young-Mills. Vamos ter divergência de E, rotacional de E, divergência de B, rotacional de B. Só para ter uma ideia intuitiva, olha só. Quando a gente pegar a divergência de E, está no vácuo. Divergência de E é igual a zero. Escrever as equações de E no vácuo. O que acontece com a divergência? Essa divergência aqui é divergência usual. Isso aqui é meu campo elétrico. Isso aqui é minha divergência usual. O que acontece com a divergência usual? Nós já aprendemos que ela tem que ser covariantizada com o potencial. Então, o que a gente espera é que isso aqui se transforme na divergência usual, e a divergência ela pega menos G A. Menos G menos G A G A. Então a gente pode escrever isso aqui. Vamos botar em forma de álgebra vai. Igual a zero. Então deve aparecer uma coisa assim, ó. A divergência de E vai aparecer esse termo aqui. Agora, claro, esse E aqui, ele é gradiente de φ, aquele nosso L. Então, quer dizer, nós vamos ver como é que as equações de Maxwell vão se covariantizar. Então, nós vamos ver que vai aparecer uma influência do campo magnético na própria equação da eletrostática. Então, a gente vai ver que a situação de Young-Mills é muito interessante, e a gente vai ver naturalmente porque os monopolos magnéticos aparecem na formulação de Young-Mills. E a gente tem basicamente isso. A equação de Maxwell usual é essa aqui, divergência de B igual a zero. Só que agora a divergência, ela fica modificada pela presença do potencial. Então eu vou ter uma fonte para a divergência do meu campo. Depois nós vamos ver isso aqui, amanhã a gente vai ver isso melhor. Então, só para chamar a atenção de uma outra coisa para vocês, é a seguinte. Lá na formulação de Maxwell, nós tiramos as equações da divergência de E, só para lembrar o caso da eletrodinâmica, a divergência de E
e o rotacional de D, nós tínhamos visto que essas duas equações de Maxwell, elas provêm do Lagrangiano. A gente pegou o Lagrangiano de Maxwell, que é E2 menos D2, variou em relação a φ, variou em relação a A e ganhou essas equações. Mas tínhamos as equações homogêneas, né? No caso de Maxwell, que era um rotacional de E igual a menos dv dt, divergência de V igual a zero. Essas equações aqui, elas não vinham do Lagrangiano, elas podiam ser escritas assim, ó. Se vocês se lembram, a gente podia pegar isso, a gente tinha isso aqui. Se a gente pegar, por exemplo, o comutador da derivada, basicamente a gente tinha isso aqui, o nosso campo elétrico é menos gradiente de φ menos dA dt. Então o que a gente fazia? Tirava a divergência do tirava o rotacional do rotacional do gradiente é zero, rotacional de A é dv dt. Então essa equação aqui e a equação do B, né, que é divergência de B igual a zero, elas vinham, né, divergência de B igual a rotacional de A, B é rotacional de A, então isso aqui me dá divergência de B igual a zero. Então essas duas equações, Faraday-Lenz e Gauss do magnetismo, elas vêm da própria expressão do campo em função do potencial. Então, a gente vai ter que ver como essas equações vêm do Lagrangiano, mas essas não. Então, a gente vai ver que para obter essas equações agora, nós vamos usar uma coisa chamada as identidades de Bianchi. O que são as identidades de Bianchi? As identidades de Bianchi diz o seguinte: se eu pegar álgebra de comutadores, se eu pegar o comutador de A com BC, mais BCA, mais CAB, a gente mostra isso aqui é identicamente zero. Né? Uma identidade, chama-se identidade de Jacobi, que lá no caso do produto vetorial se chama identidade de Bianchi. Lá no caso do produto vetorial a gente chama de identidade de Jacobi. Né? É A vetorial B vetorial C, mais B vetorial C vetorial A, mais C vetorial A vetorial B igual a zero. Aqui eu tenho essa álgebra geral para comutadores de operadores quaisquer. Então imagine que eu coloque aqui, por exemplo, derivada temporal DDT. Coloque aqui, por exemplo, derivada espacial DI DJ. Mais DI, eles são operadores também, estou falando de derivada covariante, tá? DI, T, I, J. I, J, T. Mais J, T. Se a gente pegar esses operadores aqui, a gente sabe que substituindo todos os comutadores aqui, isso aqui vai dar uma identidade. Vai ficar zero igual a zero, então uma identidade. Só que agora a gente sabe que DI, DJ está ligado ao campo magnético. DJ, DT está ligado ao campo elétrico. DJ aqui também está ligado ao campo elétrico. Então, isso aqui está me dando, ó, derivada, no caso de Maxwell, né, só lembrar, no caso de Maxwell, DI, DJ me dá exatamente o campo magnético, FJKBK. DT, DJ me dá o campo elétrico. O DT, DI me dá o campo elétrico componente J, o campo elétrico componente I. Então, esse objeto aqui vai me dar, a gente olhar, isso aqui vai me produzir o rotacional de E. E esse cara aqui vai me produzir a derivada temporal do B. Então a gente vai obter Faraday-Lenz, a gente obtém Faraday-Lenz no caso de Maxwell, podendo trabalhar com as derivadas covariantes abelianas. Mas não vamos fazer as identidades de Bianchi, no caso abeliano, com as derivadas covariantes abelianas, a gente vai ganhar exatamente isso aqui. E se eu pegar IJK, JKI, K e J, as derivadas espaciais, eu vou ter divergência de B igual a zero. Então amanhã a gente vamos retomar, o que a gente vai querer escrever amanhã? As equações de Maxwell para S e N. O que são as equações de Maxwell para S e N? As equações de Young-Mills. Então amanhã a gente vai escrever as equações para E, divergência de E, rotacional
de ré, divergência de V e rotacional de V. Então, a gente vai retomar o caso abeliano. A partir do lagrangiano, vamos tirar as equações que são a equação de Gauss, a equação de Ampère-Maxwell, e das identidades de Bianchi, nós vamos tirar as equações de Faraday, Lenz e Gauss-magnetismo. E aí a gente fica com as equações de Young-Mills completas. Aí, sabendo as equações de Young-Mills, a gente vai começar a introduzir matéria, e a gente vai poder começar a falar do outro tópico do curso, que são as configurações topológicas, os vórtices, as cordas cósmicas, os monopolos e os instantes. Então, essa é a parte do curso que eu queria colocar esse ano, que eu não coloquei nos cursos precedentes, né? Eu fiz umas manobras aí, assim, claro, esperando que algumas coisas que eu saltei vocês possam ter visto, né? Nas aulas lá que estão gravadas. Pois não? Essa parte me pega. Apaga lá rapidinho que eu tinha pergunta. O que é? Não, essa parte não. Esse B, por algum motivo especial, ele tem um formato de. Como se fosse uma espécie de rotacional. Covariante. Porque você juntando ali, você tem um. Como se eu tivesse um rotacional covariante. Mas é só uma coincidência da teoria? Não. Eu acho que a covariância te diz isso. Beleza, então, amanhã acho que a gente marcou 2h30, né?